Estamos ao vivo, vai, Luciane. Olá, boa noite para todo mundo que está aí assistindo a gente. Eu estou aqui com a professora Raquel Ronick, nossa convidada especial dessa noite. Professora Raquel Ronick, professora de Arquitetura e Urbanismo da FAU, da USP, e uma pessoa que tem se especializado nesse debate sobre a habitação, a moradia e todos os desafios enfrentados pelas cidades nesses momentos dramáticos como o que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos hoje completando um mês das chuvas que começaram a trazer consequências dramáticas aqui para o Rio Grande do Sul. E chegamos a esse um mês com 469 municípios atingidos, com mais de 55 mil pessoas em abrigos, espalhados em 745 abrigos pelo Rio Grande do Sul. São quase 60 mil pessoas desalojadas e 169 pessoas perderam a vida. E ainda temos 56 desaparecidos. Mas esses números eles não dão a dimensão real da desgraça que o nosso estado está vivenciando. E a gente sabe que essa situação ela não é uma consequência exclusiva das mudanças climáticas. As mudanças climáticas são parte de um processo de intervenção na natureza que o homem tem feito de forma totalmente desordenada e de forma totalmente anti-ecológica. Ao mesmo tempo, nós também temos as consequências a partir das ações ou inações dos governos frente às mudanças climáticas. E por isso eu e a deputada Fernanda Melchiona nos unimos para realizar um conjunto de debates, de conversas, através das lives nas nossas redes sociais, para poder debater com especialistas quais são as causas dessas mudanças climáticas e quais são as medidas necessárias a serem tomadas para que essas mudanças climáticas não se transformem em tragédias para a humanidade, especialmente para os segmentos mais empobrecidos da nossa sociedade. Aqui em Porto Alegre, a gente está vivenciando uma situação em que as águas subiram em diversas partes da cidade, tanto no centro da cidade como na zona norte da cidade, nas ilhas, e a água ainda não baixou em vários pontos. Ainda estamos com o povo da Vila Farrapos e do Humaitá tendo que fazer manifestações para garantir o seu direito básico a poder voltar para casa, porque as casas ainda estão completamente alagadas. Então, hoje nós já tivemos uma manifestação autoconvocada pelo próprio povo da região da Zona Norte para reivindicar serem vistos pela prefeitura, porque as bombas de sucção que estão sendo colocadas em algumas partes da cidade não chegaram lá ainda, e o povo está se sentindo abandonado. E, ao mesmo tempo, nós também queremos debater como vai ser o futuro, porque o reordenamento da cidade nessa situação dramática, ele pode caminhar ou para uma maior gentrificação, uma maior exclusão social, ou pode caminhar para uma maior democratização da cidade. E o que nós estamos vendo são anúncios por parte tanto do prefeito Sebastião Melo como do governador Eduardo Leite na construção de cidades provisórias. Essas cidades provisórias, ao nosso ver, elas podem se conformar exatamente num campo de refugiados climáticos. Porto Alegre pode ser o primeiro lugar do Brasil a ter um campo de refugiados climáticos. Isso é muito grave e, por isso, nós resolvemos começar os nossos debates por essa temática da habitação, por essa discussão sobre o que são essas cidades provisórias, que consequências elas podem ter para uma cidade como Porto Alegre e também para outras cidades aqui
do nosso estado que também estão vivenciando o mesmo drama de Porto Alegre, como é o caso da nossa vizinha Canoas, São Leopoldo, entre outras cidades menores, como Eldorado, Guaíba, que estão vivendo dificuldades enormes, além das cidades do Vale do Taquari, que já estão também numa fase um pouco mais avante da fase que nós estamos em Porto Alegre, mas que também já começam a discutir como vamos reconstruir as cidades nesses locais que foram simplesmente devastados. A cidade de Cruzeiro do Sul, Raquel, praticamente deixou de existir. Ela foi toda devastada. Então, é um debate realmente muito importante, muito necessário, em que a gente precisa envolver tanto a população com o seu conhecimento, a sua sabedoria local, como a esfera política, que precisa trabalhar para ajudar as pessoas a se organizar e a garantir os seus direitos, como os estudiosos, intelectuais, professores que conhecem essa temática, estudam esse tema a vida toda, como é o caso da nossa querida Raquel Ronick. No sábado, Raquel, nós tivemos uma boa notícia, apesar de todas essas dificuldades, que foi a criação do movimento de atingidos pelas enchentes. Assim como nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul a criação do movimento pelos atingidos das barragens, agora nós temos a criação do movimento dos atingidos pelas enchentes, que vai ser um fórum unitário de agregar todas essas populações que estão sofrendo as consequências das cheias e que querem ser ouvidas, querem fazer com que os seus direitos sejam respeitados e que a sua voz seja ouvida. Nós estávamos aguardando a chegada da Fernanda Melchiona, não sei se ela já está por aí. Quer fazer uma abertura também, Fernanda, e depois nós vamos ouvir a Raquel e o professor Eber Marzulo, que é nosso conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul, professor do programa de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional da URGS, que também tem uma longa trajetória aí de estudo e de militância nessa área da urbanização. Boa noite, Luciana. Peço desculpas pelo atraso, deslocamento, né? Chegando aqui em Brasília, hoje tem sessão. E boa noite, Raquel, querida, né? Que bom te encontrar online. No Weber, que a gente tem falado bastante, trocado por WhatsApp nesses dias difíceis que vive o Rio Grande do Sul. Eu acho que é muito importante essa live, são centenas de pessoas que já nos acompanham, em todos os lugares que eu tive, e sei que a Luciana também, as pessoas perguntam sobre os abrigos provisórios, né? São milhares de pessoas nessas circunstâncias, Raquel. Hoje eles disseram 55 mil pessoas abrigadas no total. Infelizmente, o governo Eduardo Leite segue, né, Luciana, com essa política de construir 4 cidades provisórias, uma em Porto Alegre, uma em Canoas, uma em São Leopoldo e a outra em Guaíba, perdão. Em Guaíba, seriam cidades com cerca de 10 mil pessoas, né? E evidentemente que a gente está muito preocupada. Esse ciclo de debates que eu e Luciana pensamos vai abordar muitas coisas. Sabes que a ciência está nos falando desde 2010 sobre os impactos no Rio Grande do Sul de ciclones extratropicais, ou seja, a turma que estuda o aquecimento global, né? E secas no norte, né? Que é exatamente o que a gente viu em vários lugares. Então tem uma dimensão de luta ambiental combinada com a defesa civil, desestruturada, eu digo sempre, né, uma combinação de negacionismo climático expresso pela extrema-direita, essa linha de garimpo, exploração, atacar terras indígenas, e o negacionismo neoliberal, que diz que tem, mas na hora de fazer projetos flexibiliza código ambiental, acaba com as matas ciliares e não investe na defesa civil. E tem a dimensão agora da reconstrução, que eu acho que vai ser um processo em disputa, e ter vocês dois conosco é um luxo, né, Luciana? A Raquel, com a experiência que teve, tanto como professora, como militante, como ativista, mas pegou 3 processos graves, né, internacionais, como relatora da ONU, né, nessa temática do Conselho dos Direitos Humanos para a Moradia Digna, que foi o terremoto no Chile, né? Foi o terremoto do Chile, o Haiti, no Haiti, que foi, né, uma experiência traumática para o povo haitiano, e Raquel tem essa experiência. Nas Ilhas Maldivas já tinha um acompanhamento,
e no Brasil as obras da Copa, porque nós estivemos juntas lá caminhando na Vila Tronco, né, Raquel? E tu já alertando o problema da falta de participação naquele momento, coisa que depois, lamentavelmente, se concretizou. Então, nós temos essa preocupação sobre a falta de democracia, participação, em nome da rapidez, queiram atropelar o povo e fazer uma reconstrução que só acelere a gentrificação, como a gente viu, né, com Katrina em New Orleans, né? Então, esse tema da participação e da luta pela moradia digna. E um segundo, né, professor Eber, que o senhor, só pela liturgia, já que a gente está aqui publicamente, o Eber é um amigo também, ativista e muito importante, nosso conterrâneo, nessa construção intelectual e militante, que é essa questão dos campos de refugiado, como tu denominaste no artigo para o Sul 21, né, que essas cidades provisórias poderiam se tornar campos de refugiados pela configuração que já aconteceu em outros países e pelo que o governo tem anunciado, ou melhor, não tem anunciado, deixando as pessoas sem informações quando está previsto já para o início da semana que vem a construção dessas cidades provisórias, além de tudo que Luciana falava, né, esse quadro dramático que segue, né, o Humaitá 20 dias, né, sob água, e o pessoal tendo que... Se a gente pega o mapa de Porto Alegre e o mapa que o Observatório da Cidade fez, vai ver que as áreas atingidas são as áreas mais pauperizadas, né? Ilhas, Humaitá, Vila Farrapos, na capital mais segregada do país, né? Então, como também ajudar a lutar por direitos. O movimento dos atingidos pelas enchentes foi um sopro, né, Lu, de esperança, de possibilidade de auto-organização que tem que se enraizar, e a gente está aqui com vocês também. É muito importante para ouvir essas experiências e juntos lutarmos pelos direitos do povo gaúcho nesse cenário tão dramático. Podemos começar, então, com a Raquel. Ok, olha, muito obrigada, Luciana, Fernanda, por esse convite. É um prazer estar aqui com vocês e com meu companheiro querido Eber, com quem temos desenvolvido, dado aula juntos, enfim, trocado também muita coisa. Bom, em primeiro lugar, eu queria expressar minha solidariedade com o povo gaúcho, minha solidariedade com aqueles que estão abrigados, minha solidariedade com aqueles que perderam suas casas, com aqueles que perderam tudo. Eu sei que é uma situação absolutamente difícil e dramática que todos estão vivendo, e é terrível que, nessa hora, eu venho aqui falar das armadilhas e as cascas de banana que acontecem normalmente em processos de recuperação pós-desastre. E, no caso, a Fernanda contou que eu, como relatora da ONU, pude acompanhar situações como essa e preparar relatórios, mas também pude acompanhar algumas situações de reconstrução pós-conflito, pós-guerras, né? No Kosovo, em El Salvador, e é com base nisso, eu já vi esse filme, né, que eu venho aqui colocar as armadilhas que a gente tem nesse momento, que é um momento que, sim, eu sei que Porto Alegre ainda está debaixo d'água, outras pessoas também estão sofrendo ainda, e estão falando de reconstrução, mas ninguém nem acabou de tirar toda a água do lugar onde eu estou morando. Enfim, eu sei que é isso, mas o problema é que a gente, numa situação como essa, acaba tendo uma verdadeira máquina de reconstrução que está pronta para entrar em cena em momentos como esse e tem uma capacidade enorme de extrair enormes lucros e enormes possibilidades de negócios em momentos como esse. E, normalmente, violando e violentando direitos, e principalmente os direitos à moradia da população e dos atingidos. E no momento em que as pessoas estão absolutamente frágeis, tentando sobreviver, tentando tocar sua vida, tentando ficar de pé, exatamente nesse momento, essa máquina. Eu vivi isso no âmbito, inclusive, da cooperação internacional, porque a cooperação internacional chega, isso eu assisti no Haiti, especialmente em países
mais pobres, como país, né? Não é o caso do Brasil, mas no caso do Haiti, em que a cooperação internacional vem com a conversa toda da cooperação, de que vai ajudar, que está ali, e chega já com um projeto, um programa, né, já pronto, e já tem a empreiteira, o tipo de casa, o local, os bilhões que custa. E a coisa mais louca que acontece nesses momentos, e está acontecendo agora de novo no Rio Grande do Sul, que, de repente, um lugar que não tinha nada, não tinha dinheiro nenhum, não tinha nada, estava todo. E aí fica aquela conversa, né, do governador, do prefeito, do ajuste fiscal, porque não temos dinheiro para isso, nem para isso, nem para lá. Aí aparecem os bilhões. É bilhão para cá, a gente só ouve falar em bilhões. Desde que começou só os bilhões que vai custar isso, bilhões que vai custar. E a discussão é aonde está o processo decisório? Quem decide quais serão os investimentos, aonde serão os investimentos e para quem? Isso tem duas dimensões que eu acho muito importante a gente pensar nesse momento. A primeira é a discussão dos investimentos na reconstrução da infraestrutura, porque a infraestrutura da cidade foi destruída, além das moradias de todo mundo, a infraestrutura das cidades atingidas foi destruída. Então, a reconstrução da infraestrutura, a grande conversa e a grande discussão é a seguinte: aquilo que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul é fruto de decisões de política urbana adotadas pelo urbanismo do século XIX e XX, que aterrou pedaços enormes de várzea, que definiu uma cidade totalmente impermeável, que foi totalmente estruturada em torno do trinômio cimento, concreto, quatrinômio, vai, o cimento, concreto, né, o asfalto e o ferro, né, que estrutura tudo isso. E esse é justamente o modelo que produziu as emissões de carbono maior, que acabaram por incidir na mudança das temperaturas do planeta, que esquentaram aqui, esfriaram ali. E que a pergunta é, então, essa infraestrutura que será construída é a mesma? Os projetos que aparecem são das mesmas figuras, das mesmas empreiteiras, das mesmas empresas de engenharia, de consultoria, que já têm isso pronto, que já está precificado, que já sabem como fazer, que já estão presentes em todas as secretarias estaduais e municipais, e aparece como uma solução rápida, sem fazer um debate que é horrível o que eu vou falar agora. Eu peço desculpas para vocês, mas a destruição é uma oportunidade incrível de repensar a infraestrutura, de fazer diferente, de já fazer aquela transição para uma nova forma de se relacionar à natureza, às águas, às áreas verdes e à cidade. Então, isso é muito importante, de colocar no campo da infraestrutura e no campo da moradia, que é um outro campo de discussões. Me parece que a pior proposta que eu já ouvi de tudo que está sendo discutido é a ideia de fazer mega cidades no meio do nada, ou seja, no lugar distante de onde as pessoas moravam, misturando comunidades de lugares diferentes, completamente diferentes, destruindo conexões e o tecido associativo que já existia, as relações de vizinhança e os costumes, enfim, toda essa configuração social, concentrando e absolutamente numa situação aonde quem vai ganhar com isso é a máquina de produção dessas megacidades, que vai construir, os bilhões vão para elas, e as vidas destruídas que vão ter que ocupar aquele lugar é o anúncio, né, dessas violações. Porque, claro, esses campos provisórios, eu não conheço nenhum campo provisório no Brasil de nenhuma política de reassentamento que não ficou para sempre. E ficou para sempre na precariedade. Então, a discussão nesse momento da reconstrução, por incrível que pareça, mesmo nesse momento mais difícil,
o elemento central dessa história é o processo decisório, ou seja, os atingidos têm que participar da definição do seu destino. E isso é um processo que tem que ser consultado, que tem que levar em consideração as demandas e as questões. E não é, e é isso é o contrário dessa resposta que vem de cima para baixo, centralizada, concentrada e que não leva em consideração essas questões. E, por fim, que quero ouvir também bastante aqui, nosso companheiro Heber aqui, para ouvir também dele isso, me parece que, quando eu vi que a Prefeitura de Porto Alegre está contratando uma consultoria, Álvares e Marçal, para poder definir a sua estratégia de reconstrução, eu abri, eu entrei, eu olhei, o que é essa consultoria? E ela é exatamente estratégia de abertura de negócios para fundos financeiros, equity funds, hedge funds, investidores financeiros, extrativistas, a gente chama de abutres, que são aqueles que entram dentro das situações de tragédia para comprar barato as terras, as casas e depois, no processo de transformação, vender caro. Ou seja, é uma consultoria que pensa o processo da reconstrução como negócio e não o processo de reconstrução como uma estratégia de proteção às vidas e de cuidado dos atingidos e atingidas. Então, é muito sintomático que exatamente esse tipo de empresa que entra para gerir crise, reposicionar a marca da empresa. Ora, uma cidade não é uma empresa, e as pessoas atingidas não são ativos, muito menos da prefeitura. Elas são, né? Nós estamos falando de vidas, de histórias, de memória, de território, nós estamos falando de uma outra coisa. E é absolutamente fundamental a gente pensarmos em termos espaço para isso. E eu tenho certeza absoluta que no Rio Grande do Sul, nas universidades, nos movimentos, nas organizações sociais, tem inteligência, imaginação, criação, vontade e mobilização para poder pensar essa forma descentralizada. Por que a gente não monta brigadas, né, com as equipes das universidades para poder trabalhar junto com as comunidades para pensar essas possibilidades de reconstrução muito mais junto com elas? Eu fico por aqui para a gente também ouvir e poder conversar mais sobre isso. Excelente, muito obrigada, Raquel. Fernanda, faz as vezes aí para introduzir o Heber. Então, vou pegar o currículo dele, se ele me permite. Primeiro, agradecer a Raquel, né, que já trouxe vários elementos que são importantes, né? Tanto das cidades provisórias, que é o nosso temor, e o Heber também vai se aprofundar, eu sei, e o elemento central da participação e essa lógica da reconstrução que já começa a disputa, né? Tanto pela indicação da Álvares Marçal, quanto pelos modelos, né, Raquel? O governo estadual tem dito que para recuperar a educação tem que ter parceria público-privada. Ou seja, eles já querem aproveitar a tragédia para seguir aprofundando um modelo de tratar tudo como um negócio, né? De mercantilizar tudo. Então, professor Heber Marzulo é sociólogo, professor titular da Faculdade de Arquitetura da URGS, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e colaborador do Programa de Pós-Graduação em Segurança Cidadã. Doutor em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ, com estágio de pesquisa na Paris 9. Coordenador do Grupo de Pesquisa Identidade e Território CNPq, coordenador do projeto de extensão URGS, Ocupação Cultural dos Armazéns do Cais de Porto Alegre. Obrigada, Heber, pela presença e pela contribuição. Nossa, eu que agradeço. É óbvio que eu
estou sempre disponível a tratar das questões a partir do olhar acadêmico, científico, sobre o planejamento urbano, planejamento territorial. E eu gostaria de começar dizendo que enfim, vou começar primeiro fazendo um comentário que me comentaram aqui no WhatsApp, Raquel. É muito bom estar aqui contigo, né? A gente não faz uns meses que a gente não se encontra mais semanalmente, mas assim, tem o pessoal do meu grupo, estudantes, comentando: nossa, o Weber nem abriu a boca e já estão falando tudo que a gente tem discutido. Então, assim, para mostrar, né, o grau de sintonia que a gente tem e aí a capacidade que isso dá para uma complementação, né? Eu confesso que também dei uma stalkeada, né, na tal da Álvares e Marçal. A primeira coisa que apareceu era, que eu me lembrava claramente, era a questão do Moro, né? É a empresa que contrata o Moro quando ele fica desempregado, é essa empresa que o prefeito Melo está contratando. Ela, em seguida, está denunciada lá naquela grande investigação internacional de jornalismo no Panama Papers, né? Ela opera só em paraíso fiscal, não por acaso, né? E embora apareça no portfólio Americanas, no caso brasileiro, né? Americanas Vale, olha os clientes, né? Olha onde o Melo colocou Porto Alegre, Americanas, Vale e agora Porto Alegre. E tem a única relação desse ponto de vista com a situação de Porto Alegre teria sido a experiência em New Orleans, que ela é horrorosa, ela deixou cerca de 20% a 30% da população fora da cidade. Não conseguiu retornar para a cidade por esse processo de liquidação, né, fundiária, no caso da cidade de New Orleans, e aí um processo de gentrificação, ou seja, impossibilitando, por uma dinâmica de valorização fundiária, o retorno da população, particularmente a população periférica, pobre, preta, no caso de New Orleans, como é o caso de praticamente todas as grandes cidades brasileiras em termos de perfil. Então, assim, essa eu acho que é uma nova questão, não era nem que eu tinha preparado muito aqui, porque eu tenho nos últimos dias, talvez na última semana, me preocupado muito com a questão das tais cidades provisórias e me preocupado, por um lado, em construir uma crítica, o que eu acho que é importante, né, do ponto de vista do debate público, dar os argumentos críticos, mas também essa não é a parte mais difícil, a parte talvez um pouco mais complexa, que também não me parece, é a alternativa. Eu me deparei com um assunto, eu estou fora de Porto Alegre, né? Eu saí dia 6, enfim, com a família, minha companheira, minha mãe ativa, mas octogenária, e eu estou na praia, né? E já é a 4ª vez, eu acho, que a gente adia a volta, porque sempre acontece algo em Porto Alegre que nós ficamos numa avaliação se vale ou não a pena voltar, né? Enfim, tem uma questão aí também de um cálculo, é um cálculo de risco o retorno, né? Desde as condições de estrada para chegar na cidade, para entrar. Então, assim, tem questões que estão no âmbito da minha reflexão e que dizem respeito exatamente à minha condição existencial hoje, com todos os privilégios, né, que a situação de classe média me coloca. A saída, então, lá foi uma saída meio de... Parecia que eu estava mais num set, né, de filmagem de um filme distópico, né? Foi na segunda, dia 6, que eu saí, engarrafamentos, Porto Alegre estava só com uma saída, e foi por essa que eu vim, enfim, caminhões do Exército, engarrafamento, barcos grandes sendo puxados, ambulâncias, enfim, algo assustador. E um prefeito no rádio dizendo para as pessoas saírem da Cidade Baixa, porque estava começando a inundar, né? Estava começando a voltar a água pela canalização, que é para jogar a água da cidade para o rio estava entrando e entrou, né? Entrou numa série de bairros, e agora, nesses últimos dias, foi no final de semana, agora, né? Hoje, nem sei que dia é, a segunda, né? Enfim, no final de semana teve isso de novo, né? Com novas chuvas torrenciais. Então, assim, tem um primeiro quadro que é de uma incompetência, isso eu tinha anotado para falar no final, mas eu falo agora, que é de uma incompetência, é uma incompetência assustadora, que me parece
que me parece, e aí eu vou ir à literatura brasileira, que nós vivemos uma época em que os arrivistas, tão caros à literatura brasileira, aquilo que praticamente, de certa maneira, constituiu a ideia de Brasil a partir de Machado de Assis, os seus personagens arrivistas chegaram ao poder. E como lá na literatura, a única competência dos arrivistas é o arrivismo. Então, eles são incompetentes em todas as esferas. E eu acho que não é por acaso que nós acabamos tendo que lidar com a chegada ao poder desse personagem clássico da literatura brasileira, os arrivistas, se agarrando numa dimensão ideológica. E aqui eu estou sendo bem... Estou acabando por pegar um viés clássico da crítica da literatura, a sociologia crítica da literatura brasileira a partir de Machado de Assis, nas relações que ele estabelece com a ideologia liberal, que não por acaso esses arrivistas, tão bem descritos na literatura pelo Machado de Assis, ao chegarem ao poder político no Brasil no século XXI, competentes de coisa nenhuma, ou competentes apenas do seu próprio arrivismo, encontram uma ideologia pronta para um arrivista incompetente, que é o negacionismo, que alimenta de modo profundo as políticas materializadas pelo nome de neoliberalismo. Então, me parece que há um quadro sociocultural impressionante que, embora seja global, tem características peculiares no caso da cultura brasileira. Tem um breve parênteses, né? Balzac, isso já aparece no Antônio Cândido, também trabalhava lá na França do século XIX com os personagens arrivistas como sendo constituidores da sociedade francesa. Esse quadro dificulta muito termos soluções que me parecem absolutamente viáveis, particularmente no quadro de Porto Alegre, dada a sua tradição de associativismo comunitário e a sua experiência de orçamento participativo, inclusive que remete a um tipo de estruturação de gestão da cidade que oferece diferentes níveis em termos escalares, né? Porto Alegre, como todas as cidades brasileiras, é organizada pelo primeiro nível de unidade de vizinhança, são os bairros, mas ela tem também ainda 17 regiões de orçamento participativo, estabelecidas formalmente, que tiveram uma prática política absolutamente relevante. Então, tem uma estrutura também numa escala meso, tem uma escala meso intermediária, que são as regiões de planejamento e gestão. Então, Porto Alegre oferece condições da escala mínima do bairro até escalas médias de estabelecer níveis de participação no processo de reconstrução, obviamente daí mais limitado aos bairros que foram mais atingidos pela inundação. Inundação que não deriva de um transbordamento do rio do sistema de defesa por cima, mas sim por baixo em função das incompetências no sentido de manutenção do sistema de defesa de Porto Alegre. A ideia de cidades provisórias, a Raquel já deu um quadro perfeito e claro do que elas podem significar. Da onde eu tenho a minha tradição de estudos, eu diria que a gente tem uma grande experiência e uma literatura absolutamente consistente para dizer o que ocorre nesses casos, porque é exatamente o caso da remoção. As favelas, quando foram removidas, historicamente, na produção da cidade brasileira, particularmente a partir da ditadura militar, ou seja, do final dos anos 60 e durante os anos 70, criaram as condições que uma cidade provisória irá necessariamente reproduzir, só que de modo acentuado, de modo concentrado, porque as periferias que foram sendo deslocadas ao longo, particularmente dos anos 70 e dos anos 80,
mas, enfim, a ideia de uma produção de habitação popular mais recente, através do Minha Casa Minha Vida, aonde não tem cidade, muito bem tratado por artigos e obras da professora Raquel Ronick, também acaba entrando nessa dinâmica de destruição de tecido socioterritorial que são fundamentais na vida cotidiana dessas populações pobres e periféricas, com toda a vulnerabilidade que aqueles territórios em geral, tem vulnerabilidade relativa à precariedade ou falta de infraestrutura, de serviços e de uma exposição associada a essa condição cada vez mais à ação do crime organizado, aliás, produzido por uma política de Estado, que é o encarceramento em massa, que produz as facções que dominam territórios da periferia. É isso que a ideia, que eu não sei como nomear sem ser, enfim, muito agressivo, né? Mas é uma agressivo ao jerico, né? Que seria a expressão brasileira, né? Não agressivo a quem eu destinaria a formulação, a ideia de juntar isso tudo, criando necessariamente uma bomba relógio. Uma bomba relógio ao qual estarão expostos pobres periféricos, desalojados, que perderam tudo ou quase tudo que tinham a partir das inundações. Além disso, um efeito menor, mas que me parece relevante, vai expor essas famílias desalojadas e desabrigadas a voltar de qualquer maneira para suas casas, sem condições, destruídas, sem a mínima infraestrutura, muitas provavelmente ainda inundadas. E colocando essa população a retornar para suas casas de origem, a um grau de vulnerabilidade gigante em termos de segurança, em termos de saúde, em termos de acesso às condições mínimas que elas, embora vivendo na periferia, tinham construído ao longo de décadas. Então, cria uma bomba relógio, cria um problema gravíssimo para a sociedade do retorno das famílias, porque as famílias vão fazer um cálculo econômico, socioeconômico, e muitas delas vão chegar à conclusão que vale mais a pena voltar para o lugar inundado, destruído, as suas antigas moradias, do que ficar expostos nessas ditas cidades provisórias. Então, assim, estará criando um conjunto de problemas absolutamente previsíveis, né? No primeiro momento, porque a história das remoções das populações de baixa renda para a periferia, para conjuntos habitacionais, para a cidade de Tiradentes, Cidade de Deus, Restinga, peguemos os grandes exemplos que queiramos, gerou graus muito grandes de vulnerabilidade, de tensões, como também uma tensão a mais que será necessariamente o retorno de muitas famílias às antigas moradias sem nenhuma adequação. Além de tudo, a segunda questão que também a Raquel já anunciou, né, a experiência de cidades ou de bairros, ou seja, de condições provisórias, em todas elas na história do Brasil, produziram periferia. Então, assim, é o governo produzindo uma mega periferia concentrada, com todos os problemas que nós temos nas periferias urbanas brasileiras, agora concentrados, se for levada adiante essa ideia de cidade provisória. A alternativa para mim é processo participativo rápido, urgente, definição de recursos e reconstrução, na medida do possível, e adequação às condições que o ambiente impõe dos bairros antigos. Provavelmente, em muitos casos, tendo que passar por algum processo de intensificação na ocupação de lotes, um tratamento por bairros, porque, assim, embora a quantidade de pessoas, Raquel, a gente tem um número limitado de bairros
em que isso ocorreu, atingindo muita gente, né? Então, assim, a possibilidade de tu fazer levantamentos e reunir as pessoas e procurar, dentro do próprio bairro, construir a reconstrução do bairro, respeitando as áreas inundáveis, respeitando as suas condições geomorfológicas, hídricas, ela não é difícil. Ela é muito fácil, né? Porque tu pode ter um modelo de processo que tu pode replicar construindo contextos absolutamente diversos. Sim, era isso que eu estava pensando. Desculpa te interromper, Heber, quando a gente pensou em planos de bairro, porque aí você está pensando a nova infraestrutura do bairro, né? Porque vai ter lugares que não mais e outros sim, naqueles bairros, tarará, ao mesmo tempo que as necessidades de reassentamento para poder ir para um outro lugar que não é aquele, mas no próprio bairro, no mais próximo possível, e as necessidades de reconstrução das casas aonde isso pode acontecer. Mas isso só pode ser feito de uma forma descentralizada. É exatamente o contrário da máquina de produção de uma cidade fora, longe, né, que vai servir apenas para uma frente muito grande, né? Agora, desculpa te interromper, mas muita gente fala assim: mas agora vai fazer plano, discutindo com as pessoas, temos pressa, estão nos abrigos, precisa sair dos abrigos. Aí a gente tem alternativas, né, de fazer locação provisória de casas, de apartamentos, para as pessoas irem morando o mais perto possível de onde elas moravam, para elas poderem sair dos abrigos e do abrigamento. Não tem sentido ficar mantendo abrigos, né? Poder as que estão na casa de parentes, pouco a pouco também ir se reacomodando até que esses planos e essas reconstruções possam acontecer. Desculpa, te interrompi, mas que era uma oportunidade incrível. Era isso que eu queria colocar para vocês, tanto para o Heber como para a Raquel, porque essa questão do imediato, né? Porque as pessoas estão em abrigos que muitos deles funcionam em escolas, que precisam voltar a funcionar, né? Porque o drama da pandemia foi esse, né? As escolas foram as primeiras a fechar e as últimas a abrir. E agora a gente está de novo com escolas, além das que foram destruídas pela enchente, escolas que estão servindo de abrigo e que foram fundamentais, os professores, diretores das escolas, que abriram as portas, acolheram a comunidade junto com os voluntários. O trabalho do voluntariado foi belíssimo. Só que a gente precisa da escola funcionando como escola. E aí, nós, inclusive, lançamos essa proposta que tu falaste, Raquel, dos imóveis que estão vazios na cidade, né, que a prefeitura poderia alugar, assim como também a rede hoteleira. Claro que as pessoas querem ficar próximas do seu bairro, elas querem estar com seus animais. O tema dos animais é outro que com certeza vai valer uma live, porque é todo um drama, né, que as pessoas não queriam sair de casa porque não queriam deixar os seus animais. Eu inclusive, visitei vários abrigos de animais, acabei adotando um cachorro, mais um, né? Porque eu já tenho 3. E é o drama, né? Que as pessoas viveram também de ter os seus animais. Mas eu acho que essa questão de para onde elas vão no imediato, né? Até que se faça todo esse debate, é uma questão que nos pauta muito nesse momento, e é aí que vem a tal da cidade provisória, que a gente sabe que nunca vai ser provisória, que vai acabar se consolidando como esse campo de refugiados, e que entra a consultoria para fazer os grandes negócios para aqueles que podem pagar, ganharem dinheiro nesse momento em que os imóveis estão em baixa. E a outra questão é também relacionada ao fato de que tem bairros que voltam a inundar com frequência. Por exemplo, as ilhas. As ilhas foram devastadas, mas as pessoas que moram nas ilhas, elas não querem deixar de morar nas ilhas, elas querem voltar para lá. Então, a gente precisa também conseguir condições para que as pessoas voltem para os seus bairros, já que nós não vamos dizer que o centro de Porto Alegre tem que ser desativado porque ele inundou. Nós vamos
lutar para construir condições para que o centro continue existindo. Então, a gente também precisa ter condições para que as ilhas continuem existindo, para que o Sarandi, o Maitá, a Vila Farrapos continuem existindo em melhores condições, né? Então, esse desafio do imediato e do médio e longo prazo é sempre uma grande questão nesse momento, né? Luciana, eu acho assim, em termos imediatos, tá? Nós temos que o que não é complicado, tá? Não é tão complicado, porque as áreas são bairros, elas estão circunscritas, né? Então, assim, se pode fazer um levantamento, enfim, por lote de casas atingidas, por comunidade, pode-se buscar essas pessoas, né? A princípio, começando pelos abrigos, e fazer um mapeamento de para onde elas poderiam ir provisoriamente, o mais próximo possível, a partir de levantamentos existentes de unidades desocupadas ou subutilizadas, né? Porque é no entorno, porque como esses são bairros todos da orla, eles estão todos mais ou menos próximos ao centro, né? E o centro e o 4º distrito inundaram por falta de manutenção. É um sistema dos anos 70, mas ele, a princípio, funcionaria. Eu acho que ele está no seu limite de estresse, tá? Essa é a minha impressão. Né? Porque se a cota dele é 6 e a gente chegou a 5,31, na próxima, e a gente vem numa curva ascendente das inundações, dos índices pluviométricos no Rio Grande do Sul, desde o ano passado em particular, há um processo de aceleração. Então, assim, tu vai ter que, primeiro, fazer a manutenção, modernizar, mas criar áreas, né, que estressem menos o sistema, ou seja, áreas ao longo do curso dos afluentes que chegam até o Guaíba, a área do Delta, etc., de deixar áreas para o rio, enfim, ocupar, né, e aí chegar em menor, e chegando em menor volume, né, até enfim, o lago, sei lá, é delta, lago, é um nó, ainda bem que eu ia nas aulas de geografia, né? Porque ele é delta, lago e rio, mas vamos lá. Né? Assim, acho que em relação à situação das ilhas, né, ela é diferente, porque a ilha não tem sistema de proteção estabelecido como a cidade de Porto Alegre. Né? Ela está parecida numa situação, por exemplo, como o sul de Porto Alegre, que está fora do sistema de proteção. Então, assim, o que me parece nas ilhas é que tem que fazer uma discussão, porque, Luciana, assim, grande parte daquela população, ela está ali, né, ela vive da reciclagem, né, grande parte daquela população recicla, então ela precisa estar próxima do centro. Né? E as ilhas, não sei, assim, é legal até porque a Raquel está aí, não sei, essa coisa de imaginar, né, a pessoa de fora, ilhas, e as ilhas são muito próximas do centro, né? Porque tu passa a ponte, está na Castelo Branco ali, que já é, né, que é a Avenida da Legalidade, para mim, mas vamos lá, que já é centro de Porto Alegre, né, em relação a outras periferias. Então, ela é uma periferia muito próxima. Ali tu tem uma situação complicada, fora o caso das famílias de pescadores, etc., que aí é uma população tradicional, que vive palafita e tal, que tem, né, modos de vida adequados aos cursos d'água. Mas, em termos emergenciais, eu acho que assim, tem levantamentos. O último levantamento que eu vi, tá, que estava sendo feito, né, por uma colega, a Clarice de Oliveira, colega do Propur, com estudantes, dos imóveis disponíveis no centro de Porto Alegre, o que não se conseguiu alcançar, e eu acho que não é por acaso, foram os do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Porque tinha a base que todo mundo via e dizia assim, quando eu quiser eu venho aqui olhar. Era um link dos imóveis sendo colocados à venda. Tinha um link que colocava todos os imóveis do estado do Rio Grande do Sul, que eles não queriam mais, à venda. Aquele link caiu. Ele não leva mais a lugar nenhum. Tá? O 404, aquele, sabe? Aquele assustador, não está aqui. Então, assim, tu tem um conjunto muito grande. E ele está concentrado numa área central. Então, assim, ele está concentrado numa área que, em termos de provisoriedade guardada, mantidas as relações de vizinhança, ou seja, vai para os edifícios, né, articulações de vizinhança, me parece poderiam resolver grande parte do problema. Acho que tem uma outra parte do problema que a gente pode avaliar, né, as condições de moradia e fazer adaptações rápidas, porque assim, né,
a gente vê hoje, né, edifícios serem levantados em 3 meses. Né? São Paulo, não sei se está mais rápido do que isso. Aqui, às vezes, falta dinheiro. Quer dizer, então, assim, não é algo que vai demorar tanto tempo. E eu tenho a impressão que o processo participativo, Raquel, ele deveria priorizar um processo comunitário, né, das relações de vizinhança. Né? Então, assim, as dinâmicas mais gerais poderiam ter um tempo mais largo. Né? Mas a emergencial, ela poderia ser feita através de discussão comunitária. Eu acho que também tem uma questão, queria falar bom, 2 coisas. Você falou das ilhas, eu lembrei um pouco da experiência que eu vi da reconstrução pós-tsunami, e foi uma coisa muito maluca, de novo, né? O governo das Ilhas Maldivas há muito tempo queria, né? A população vivia em ilhas muito dispersas, pouca gente, e era muito difícil prover serviços, né? Porque eram muitas ilhas em muitos lugares. As pessoas não queriam sair das suas ilhas, queriam continuar morando lá. E o governo queria que ela saísse e juntar todo mundo numa ilha só. Aí, depois do tsunami, aí foi a grande oportunidade, é isso, né? Opa, chegou a oportunidade, vamos fazer uma ilha totalmente murada, com muralhas enormes de pedra protegidas de possível tsunami, todo mundo botar lá, que aí dá para prover os serviços, e acabou deslocando muitas ilhas. Mas existiam modos de conviver, que são ilhas muito baixas, né, com uma topografia muito baixa, que o mar muitas vezes entra e sai, e fazia parte da história conviver com o mar que entra e sai. Eu sei que isso é uma... O que eu estou colocando isso porque nós temos uma oportunidade de repensar. Então, imagina, a política habitacional brasileira nunca admitiu você construir casa de palafita, casa nova de palafita, né? Mas, gente, acho que chegou a hora, né, de você pensar em ela estar numa outra cota que pode ser protegida, eventualmente, de um nível que sobe e desce, porque isso vai acontecer de novo. E a outra coisa que eu acho que dá para colocar, que é a urgência. Realmente é muito importante esvaziar as escolas para que elas possam continuar a ser usadas como escolas, as crianças, adolescentes têm que voltar para a escola para estudar, isso é muito importante. Então, uma política de chamamento, um edital de chamamento de proprietários de imóveis e de hotéis que estejam vazios, subutilizados, que tenham interesse em fazer um período de locação provisória onde se garante o valor, né, do pagamento mensal desse aluguel, pode disponibilizar imediatamente lugares para as pessoas irem morar, enquanto um equacionamento, ou se vai dar para reconstruir a casa dela, ou se vai ter um reassentamento em algum local e aonde, como que vai ser essa solução. Me parece que isso, e mesmo, em último caso, se tiver que fazer alguma estrutura provisória, é isso, que seja pequena, próxima e no bairro, né? Porque aí você está num lugar provisório, mas a escola do teu filho é a mesma que ele sempre foi. O posto de saúde e o saúde da família que cuida de você ainda é o mesmo. Teus vizinhos também são. Então, embora a casa fica mais precária, mas a vida ela começa a voltar a funcionar no mesmo lugar. Então, me parece isso um critério absolutamente fundamental. E, para isso, as pessoas têm que participar, se organizar e serem ouvidas, porque a força da máquina desse complexo imobiliário financeiro, empreiteiro, né, global, né, que entra nesses momentos, realmente é muito grande, e para ter voz, as pessoas têm que se organizar para que a voz delas realmente possa ser ouvida. Acho que a questão central é como interferir no processo decisório do que vai ser feito. Oi, desculpa, só uma coisinha, Raquel, que a gente não falou. Tu sabe qual é a consultoria que a Álvares e Marçal, essa? É a prefeitura que contratou. Tu sabe qual é que o governo do PSDB contratou? Ernest Young. Pois é. Que já foi a contratada no lugar da URGS para fazer o plano diretor. Uhum. Então, assim,
Eu acho que tem aí Quando a gente tem a URGS, quando a gente tem um monte de universidades no Rio Grande do Sul, maravilhosas, grupos de pesquisa que produzem coisas incríveis, que sabem, que conhecem, que estão prontos, organizados para poder ajudar. Fora a rede de universidades. Eu mesma ali na Universidade de São Paulo já teve uma mobilização imediata, solidária. Eu, como prefeita ali do campus, mandamos 9 caminhões de donativos. Em 3 dias a gente fez isso no campus. Eu nunca vi uma organização de baixo para cima, horizontal, maravilhosa, como que foi. Mas agora estamos também dispostos a ir ajudar. Agora, tem que ter esse espaço, né, para que isso possa ser feito, e com equipes descentralizadas também, né, me parece. A professora Raquel é a prefeita do campus. Já percebi, Heber. E eu acho que é parte, né, Luciana, dessa luta que nós vamos ter que fazer. Eu queria muito agradecer a contribuição, a militância e essa verdadeira aula que nós tivemos com a professora Raquel Ronick, com o professor Heber Marzullo, que nos fornecem ferramentas, né, para potencializar a luta aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, porque já tem um diagnóstico, né? Nós já temos um diagnóstico do que nos trouxe até aqui em relação aos desastres e em relação à prevenção e o sucateamento, extinção do DEP no governo Marquesan e sucateamento do DEMAI, que fez que as casas de bomba não funcionassem, que toda uma infraestrutura que é boa, que Porto Alegre tem para combater enchente, não funcionasse. Em outras cidades não tem uma infraestrutura como essa. Eu digo sempre, né, Luciana, que eu fiz uma emenda para a Defesa Civil, que foi elogiada como ter sido uma das únicas parlamentares que mandou recurso antes, mas não é porque eu tenho bola de cristal, porque eu tive em Cruzeiro do Sul, Raquel, em setembro, que já tinha sofrido. E as pessoas me falavam, mas não tinha estrutura para salvar a gente. Eu disse, bom, vamos ajudar aqui com uma emenda parlamentar. Mas uma emenda parlamentar não é política pública, né, gente? É um recurso insuficiente perto do Estado. Oi? Desculpa, mas eu não sei o quanto a audiência acompanha isso, né? Mas o maior valor, só de três membros da bancada gaúcha, Raquel, destinaram emendas parlamentares para a Defesa Civil no Rio Grande do Sul. A maior delas foi da deputada Fernanda Melchiorre. Então, muito orgulho da nossa deputada. Obrigada, gente. É isso, né? Onde o pé pisa, também a cabeça pensa, né? Porque foi isso. Eu estive lá em setembro e se perdeu 54 vidas naquela região em setembro do ano passado, né? Essa luta surgiu daí, claro, essa emenda surgiu daí, mas tem que ter a luta, é óbvio, pela Defesa Civil. Agora, esse debate da reconstrução, eu estou acelerando porque a gente tem o tempo para acabar, que cai a live, é uma luta que vai ter que ser feita, porque já está claro pelas escolhas da Álvares e Marçal, pela discussão de parceria público-privada na educação, as cidades provisórias sendo enfiadas goela abaixo, o debate da urgência sendo usado para não envolver as pessoas na participação, que, infelizmente, de novo, né, os neoliberais querem, enfim, né, pegar os fundos públicos, que é verdade, a Raquel falou bem, a Luciana já falou numa reunião, né, Luciana, quando tem essas coisas, aparece o dinheiro, que eles dizem que não tem para dar aumento de salário, que dizem que não tem para garantir escola, mas aparece o dinheiro, só que as grandes empresas querem disputar os abutres para comprar barato, os abutres daqui, que querem PPP em várias áreas, e, ao mesmo tempo, a inteligência da cidade está sendo desprestigiada. Nós temos 7 universidades no Rio Grande do Sul, nós temos uma capacidade enorme com professores, estudantes, multirões, né, capacidade de organizar os movimentos sociais populares, e para isso vai ter que ter luta, né? Então, eu acho que esse movimento que foi fundado no sábado é muito importante para ajudar a enraizar em outros municípios e também fortalecer aqui em Porto Alegre uma luta política que precisa ser feita frente à prefeitura, ao governo do estado e ao governo federal, para garantir políticas públicas, né, concretas nessa reconstrução que leva em consideração, primeiro, o direito das pessoas, porque as pessoas estão sendo dupla, triplamente vitimizadas. Segundo, cidades adaptadas, né, porque também já faz 40 anos, né, Heber, que a arquitetura tem nos dado dicas do que fazer com cidades esponjas, com áreas que possam ser utilizadas, e eles fazem tudo o contrário. E terceiro, claro, uma discussão estratégica sobre o tema do aquecimento global e, bom, dessa agenda que segue sendo feita e que tem nos levado a situações cada vez piores no Brasil
no Rio Grande do Sul, como ápice do Brasil e no mundo. E a gente começar esse ciclo de debates com vocês, né, Luciana? Começamos com chave de ouro na qualidade do debate e, ao mesmo tempo, nos enormes desafios que nós saímos para ajudar a potencializar essa luta social e política em defesa dos direitos do povo gaúcho. Eu quero agradecer muito a Raquel, o Weber, a minha parceira, a Luciana, né, que nós pensamos juntas esse ciclo de debates, vamos dar continuidade, né, Luciana, nos debates e na luta, tudo combinado e junto para que a gente consiga dias melhores, né? Porque os dias têm sido difíceis no Rio Grande do Sul, mas transformar essa indignação e essa tristeza em luta coletiva é o desafio de cada um de nós. E a gente vai estar imbuída dessa tarefa, né, Lu? Com certeza. Muito obrigada, Raquel, Weber. E fica essa esperança também pelo nascimento de um movimento, né, que faz parte da luta da cidade se expressar através de movimentos, e a criação do movimento dos atingidos da enchente demonstra que, mais uma vez, Porto Alegre vai dar um exemplo, né, de organização, de mobilização, para fazer com que o povo de baixo seja efetivamente escutado. Então, é um caminho também de mobilização fundamental para que os governos escutem o povo e para que a gente consiga democratizar esse debate, como vocês muito bem enfatizaram. Então, eu agradeço muito, muito, muito. Estamos aqui também no apoio à luta pelo direito à moradia, pelo direito à cidade e pela transformação das nossas cidades, tão necessária. Obrigada, gente. Obrigado, Weber, também. Obrigado, muito bom te ver, Raquel. Obrigado, deputadas. Parabéns. Tchau, Weber. Tchau, Raquel. Um beijão para vocês. Tchau, muito obrigada beijão. mesmo. Boa noite, beijão.